Olá, como está? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para podermos ministrarmos uma palavra de Deus para o teu coração. Palavra essa qual é viva e eficaz. Palavra toda poderosa, capaz de mudar vida, mudar história, mudar uma nação. Pois bem, nós estamos em um sábado esse o qual é denominado sábado de Páscoa, e eu quero trazer uma mensagem breve, porém reflexiva. Quero ler um texto qual está lá no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse evento qual aqui está sendo relatado é o evento da primeira Páscoa, a Páscoa a qual o próprio Deus, o Deus da Bíblia, instituiu. Essa Páscoa ela aconteceu mais ou menos há uns 34 séculos atrás, ou seja, já tem bastante tempo. E nós podemos tê-la como a Páscoa verdadeira, a Páscoa peculiar, pois foi ela que trouxe a redenção para o povo de Israel. E é uma figura ou uma sombra de uma Páscoa a qual iria acontecer séculos posteriores. Pois bem, o texto que eu li vem falar do momento exato qual a Páscoa iria acontecer. Hoje está sendo aí comemorado a Páscoa, porém não é a Páscoa bíblica, não é a Páscoa a qual a Bíblia relata. O texto que eu li ele fala sobre algo que haveria de ter para que uma Páscoa pudesse ser tida como verdadeira. Pois bem, o texto fala que, vendo Deus o sangue, ele passaria por cima do povo, por cima daquela casa a qual tivesse o sangue. Daí surge a pergunta: o que é a Páscoa? Será que a Páscoa é ovos de chocolate? Será que a Páscoa é um coelhinho? O que é a Páscoa? Será que a Páscoa é sexta, sábado e domingo, onde as pessoas se reúnem para beber, para se divertir, para curtir a vida, para viajar? O que é a Páscoa? Pois bem, quando lemos esse texto, nós aprendemos que a Páscoa, para ser Páscoa, envolve morte. Páscoa, para ser Páscoa, envolve momento de tensão. Páscoa, para ser Páscoa, envolve sacrifício. Páscoa, para ser Páscoa, envolve o principal, envolve sangue. A Bíblia diz: vendo eu, ou seja, vendo Deus. Páscoa, para ser Páscoa, Deus tem que estar presente. Se Deus não estiver presente, não é Páscoa. Páscoa sem Deus, sem o Deus da Bíblia, não é Páscoa. Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter o Deus da Bíblia presente. Segunda coisa, vendo eu o sangue. Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter morte. E morte sangrenta. Morte com derramamento de sangue. Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter sangue. Páscoa sem sangue não é Páscoa. E quando eu falo de sangue, eu estou falando de sofrimento. Estou falando de dor. Estou falando de uma morte terrível, a qual
fez se esgotar todo o sangue daquele o qual ali estava sendo o sacrifício substituto. Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter sangue, tem que ter sacrifício, tem que ter dor. O que é a Páscoa? Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter um cordeiro morto, para que Deus veja o sangue desse cordeiro sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquele povo. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Páscoa, sem o sangue do cordeiro não é Páscoa. Páscoa, sem o verdadeiro cordeiro, o qual infelizmente não é o que hoje estão se comemorando, que é Jesus o Cristo. Páscoa sem recordar Jesus o Cristo morto pelos pecados não é Páscoa. Páscoa, para ser Páscoa. Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter Cristo e este crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa sem Cristo crucificado não é Páscoa. Páscoa sem Cristo vertendo o seu sangue na cruz não é Páscoa. O texto qual ali fala de um cordeiro animal, o qual foi morto para proteger vidas contra o anjo da morte. Porém hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, a verdadeira Páscoa é sim um cordeiro que morreu, mas não um animal. É o Filho de Deus, o qual ele enviou ao mundo, para que todo aquele que nele crê no seu sacrifício, crê no seu sangue sobre as suas vidas, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Páscoa, ela só é Páscoa quando a pessoa aceita esse sangue sobre a sua vida, aceita essa proteção sobre a sua vida, fica debaixo dessa proteção pura, santa, límpida. Páscoa, para ser Páscoa, tem que ter Cristo e este crucificado em prol dos pecados. A Páscoa não é o que hoje estão se comemorando, não é, de forma alguma. Recordar a Páscoa é recordar um cordeiro que foi morto para que o Deus do céu não derramasse da sua ira, para que o Deus do céu não derrame do seu juízo e consuma os pecadores. Páscoa, para ser Páscoa autêntica, tem que ter o pecador aceitando o sacrifício do cordeiro, pois o sacrifício já foi feito, então não precisa mais matá-lo. Ele já se ofereceu. Então, para que a Páscoa se consuma na vida de uma pessoa, para que a Páscoa se concretize na vida de uma pessoa, ela tem que aceitar a Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus, que é capaz de tirar o pecado, os pecados da vida dela. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Isso é comemorar a Páscoa. Comemorar a Páscoa é isso. É lembrar que um cordeiro foi morto, um sangue foi derramado, para que a morte não entre na minha casa, não entre na minha vida, mas passe por cima, pois eu estou guardado debaixo do sangue, não de um animal, mas o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê uma verdadeira Páscoa.